Em 1827, as meninas brasileiras são liberadas para frequentar escolas. 1879, as mulheres do Brasil podem ser aceitas em faculdades. Em 1910, é criado o Partido Republicano Feminino, que luta pelo direito ao voto para mulheres. Antes mesmo da conquista do voto, em 1928, na cidade de Lages, Rio Grande do Sul, é eleita a primeira prefeita brasileira. E em 1934, as mulheres finalmente conquistam o direito de votar. 1977, a lei do divórcio é aprovada. 1979, as mulheres são autorizadas a praticar qualquer esporte. E no ano seguinte, em 1980, elas passam a ser aceitas nas Forças Armadas Brasileiras. Em 1983, a Câmara Municipal de Botucatu tem pela primeira vez mulheres em seu quadro de vereadores. A cidade elegeu logo 2. Em 1985, é criada no Brasil a primeira delegacia da mulher. E mais de 20 anos depois, em 2006, surge a Lei Maria da Penha. Em 2010, Dilma Rousseff é eleita a primeira presidente mulher do país. Em 2020, a população botucatuense elegeu 4 mulheres para o Legislativo. E agora, nesta Semana da Mulher 2021, nós e a Câmara de Botucatu celebramos as vivências das nossas mulheres. Mulheres que buscam seu espaço e usam sua voz para compartilhar histórias. Histórias únicas que só são possíveis de serem vivenciadas porque são entrelaçadas à luta de outras mulheres no passado. Uma frase me impactou muito: o perigo de falar dos jovens sem deixar os jovens falar. Se nós temos mulheres que são caladas diariamente, fiquei pensando, e essas jovens mulheres? O que será que está acontecendo com elas? E trouxe para vocês nessa noite as mulheres falando da vida dela. São jovens, muito interessante. Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a esta noite especial da Semana da Mulher 2021, promovida pela Câmara de Botucatu. Eu sou a Carolina Vieira e conduzo você nessa experiência de escuta. Isso mesmo, hoje é a juventude feminina quem fala. Jovens mulheres que trazem para o debate não só suas vivências, mas os temas que mais lhe motivam a serem pessoas que fazem a diferença em seu entorno. Estão aqui com a gente a Clara Fontes, estudante do 3º ano do ensino médio. Ela é participante de coletivos e grupos de estudo e depois que terminar a escola, pretende viajar e conhecer outras culturas. E também a Antônia Cândido, que adora estudar. Ela tem formação em administração, pós em gestão de recursos humanos e hoje, além de estudar direito, ela já está no 4º ano, ela também trabalha em uma universidade particular aqui de Botucatu. Meninas, vocês querem dar um oi pra gente? Olá, boa noite a todos. E aqui com a gente hoje também, antes inclusive de ouvir essa galera, né, eu passo a palavra para a vereadora Alessandra Lucchesi, que está aqui com a gente. E a vereadora também foi quem sugeriu essa temática da juventude para a nossa Semana da Mulher. Então agora a gente vai entender o porquê, né? Boa noite, vereadora. Boa noite, Carol. Boa noite a todos vocês que nos ouvem na TV Câmara. Agradeço imensamente a Clara Fontes e a Antônia Cândida de estar aqui conosco nessa noite para a gente bater um papo maravilhoso. E a Adriele também, que está aqui com a gente. Eu quero deixar bem claro para todos vocês que nos ouvem que meu conflito, minha pergunta sempre foi: como essas mulheres, após tantas gerações de lutas e conquistas que as mulheres anteriores a nós foram conquistando, como que a jovem de hoje, mulher, está vivenciando esse tsunami que chegou de variáveis e diferenças, que ao mesmo tempo que vem conquistas, vem responsabilidades sobre essas conquistas.
A lógica da minha juventude, ela era muito mais tranquila do que hoje. Nós não tínhamos a tecnologia avassaladora, rápida, né, correndo nas veias de todo mundo como hoje. Então a gente tinha uma lógica assim, nascia, crescia, estudava, tinha os nossos namoros, que eram poucos, inclusive, na época, casava, formava filho, e se a gente tinha uma condição financeira, fazia uma faculdade ou não fazia, e não tínhamos dificuldade tão grande de emprego. O mercado de trabalho, ele era um pouco mais aberto para todos nós. E nem dificuldade de escolher a faculdade a gente tinha muito, porque eram 3, 4 escolhas, né? Não tinham cursos variáveis. Eu fico imaginando como estão essas mulheres hoje, e essas jovens mulheres, principalmente no dia de hoje, acho que vai contribuir muito para todos nós que ouviremos, né, o depoimento delas 3, dizendo para nós o que é viver como mulher no dia de hoje, nessa juventude. Obrigada, viu? Um carinho imenso por vocês e estou doidinha para ouvir esses depoimentos. Obrigada, vereadora, né, por trazer esse tema para a nossa Semana da Mulher. Então, vamos ouvir a estudante Clara Fontes. Olha, ela escolheu falar da importância de se discutir identidade já na adolescência e pretende responder para nós. Será que toda mulher jovem precisa ser isso ou aquilo, seguir um padrão, ou cada uma pode encontrar as belezas de traçar o seu próprio caminho? A fala é sua, Clara. Boa noite, gente. Bom, eu pensei muito que seria interessante trazer aqui, e eu resolvi trazer esse debate sobre a personalidade e a individualidade da mulher, principalmente na juventude, porque, infelizmente, é um tema que eu nunca vi ser debatido e ser tratado de forma mais ampla. Então, como a Carol já colocou, eu tenho 17 anos, e por mais que a nossa identidade, a nossa personalidade seja formada o tempo todo, a cada instante, a juventude é o momento em que isso se dá de forma mais ampla e onde a gente, de fato, tem o início da formação da personalidade. E pensando nisso, eu resolvi trazer a diversidade da individualidade feminina, porque muitas vezes nós somos tratadas como apenas mulheres vistas como um coletivo, e não se traz muito a individualidade dentro desse coletivo, o que cada uma tem como indivíduo a acrescentar. Então, acho que, em primeiro lugar, é importante trazer essa reflexão do que é ser mulher. Muitas vezes, as respostas para isso vão ser ter determinado órgão genital, determinado sistema reprodutor, usar determinado tipo de roupa, vestir isso, usar maquiagem. Então, são sempre coisas atribuídas a um corpo. Usar, vestir, ter. E a gente não costuma, de fato, pensar o que é ser mulher. Então, trazendo essa reflexão, eu entendo que ser mulher é se reconhecer mulher. Como Simone de Beauvoir já disse, não se nasce mulher, torna-se. E pensando nisso, quando a gente diz a diversidade feminina, muitas vezes a gente pensa na diversidade estética. Ou seja, uma ser alta, outra ser baixa, ser gorda, ser magra. Só que eu queria trazer essa individualidade quanto à nossa personalidade, a nossa identidade. E eu vejo que isso é muito importante, porque logo que tem alguém grávido, e se sabe que aquela criança que vai nascer é uma menina, a gente já programa tudo que vai ser feito a partir desse nascimento. O que essa menina vai usar, como ela vai agir, que tipo de roupa ela vai vestir, as carreiras que ela poderá seguir futuramente. E quando a gente já planeja toda uma vida sem entender quem essa pessoa é, e sim a partir do sexo biológico dela, a gente anula totalmente a personalidade dela. A gente restringe tudo que ela pode fazer a partir do corpo dela. Então, é exatamente esse movimento de tentar mostrar quem a gente é, e não quem querem que a gente seja. E esse movimento, ele vem com muita força, inclusive, principalmente para as mulheres jovens, que têm uma dificuldade muito grande de serem respeitadas, de se mostrarem presentes e ativas. Porque, de forma geral, as mulheres não são respeitadas, não são ouvidas, nem nada do tipo. E para essas mulheres serem escutadas ou ouvidas, elas têm que ter construído uma coisa grandiosa, 5 vezes maiores do que o que os homens constroem,
para, enfim, ter esse reconhecimento. E as mulheres jovens não tiveram nem tempo de construir essas coisas grandiosas. Então, a gente sempre tem a nossa personalidade abafada, a nossa identidade abafada, e ninguém, de fato, está disposto a escutar o que a juventude tem a dizer. E, como mulher jovem, eu sempre presencio situações em que eu quero me colocar, em que eu discordo de alguma coisa, e sempre dizem, você é só uma menina, você não acha nada. Então, para determinadas funções, a gente já nasceu adulta, a gente tem que arcar com responsabilidade, a gente tem que agir como adulta, mas, ao mesmo tempo, quando a gente quer se impor, quer falar o que a gente pensa, a gente é só uma criancinha que não pode falar nada. Então, é um limbo muito frustrante. E, inclusive, esse limbo é dado a partir de pessoas que acreditam que a juventude é o futuro, mas não escutam essa juventude. E, por mais que escutem, não estão dispostas a lidar com isso. Então, a juventude, as mulheres, são a revolução, são esse futuro que, se for esperado que a gente envelheça para falar que a próxima geração vai ser o futuro, a gente nunca vai mudar. Então, é exatamente essa ideia de ser escutada e ser entendida como indivíduo, como uma pessoa que difere das suas iguais. Então, não necessariamente todas as mulheres querem seguir aquela programação que foi dada logo em que o bebezinho foi tido como menina. Entender isso é muito importante. Mas, peraí que eu me perdi. Tá. Então, quando eu trago essa pluralidade, eu quero trazer a personalidade e a identidade, não apenas a vestimenta, o cabelo, a cor da pele, enfim. Mas também, obviamente, é muito importante lembrar que para tudo existem recortes, né? Então, eu estou falando como uma mulher branca, e a gente sabe que as coisas são ainda mais difíceis para as mulheres pretas, para as mulheres periféricas, para as mulheres trans. E quando a gente se entende como indivíduo e luta junto, essa luta é muito mais potencializada, porque a gente consegue, de fato, juntar determinadas e diferentes personalidades, diferentes forças, diferentes olhares para uma mesma causa. Então, anular a personalidade da mulher, e de qualquer outra pessoa, mas em específico da mulher, é meio que ceifando as possibilidades de uma mudança, porque isso vai vir a partir da juventude e principalmente da juventude feminina, que tem desde os primórdios essa força de mudança, de inovar, de lutar. Eu gostaria de trazer uma frase da Thay Flow, que é uma rapper brasileira, na música 1910, onde ela diz: toda luta que preza a igualdade tende ao fracasso. Não somos iguais, somos únicos, seres em evolução. Entendam, estamos aqui pela equidade, justiça, queremos justiça, nada mais. Então, entender que essa igualdade é inatingível, porque a gente não é igual. A gente precisa lutar por uma equidade, por ferramentas, para que todas as mulheres, com as suas diversas personalidades e identidades, possam lutar por um mundo mais justo. E essa ideia toda vem muito presente quando a gente pensa as diferentes contribuições que o mundo já perdeu, ceifando a personalidade das mulheres. Essa ideia de que toda mulher é dedicada, toda mulher é dócil, toda mulher é estudante, toda, assim, sempre esse intelecto. E as mulheres, elas são muito, muito, muito mais do que isso que a gente tenta programar quando a gente vê ultrassom. E eu acho também que é interessante trazer isso por um viés de que quando as personalidades são ceifadas e quando se dá essa programação do que uma mulher deve ser, às vezes vem um sentimento de achar que uma mulher é menos mulher que outra, por ser uma mulher trans, ou por não ser mãe, por não querer ser mãe, por não querer cumprir com essa programação que foi dada desde o nosso nascimento. Então, esse debate é importante para que as mulheres, que assim como eu, são jovens, e também as mulheres mais velhas, né? Porque, enfim, a gente tem a vida toda para mudar,
para que elas entendam que ninguém é menos mulher por não seguir cronograma que foi dado quando viu que você era uma menina, ou quando você se disse uma menina. Então, essa ideia de que a gente pode ser realmente o que a gente quiser e o que a gente é, e não só aquilo que dizem que a gente deve ser. Então, a minha fala é mais nesse sentido de ver as mulheres como potências que têm que ser escutadas, têm que ser respeitadas, e, acima de tudo, que não podem ser apagadas, como a gente faz constantemente. Então, eu espero que isso, de alguma forma, tenha agregado um pouco na vida de quem ouviu, ou enfim, e que as mulheres se sintam seguras para serem quem são. Muito obrigada. Obrigada, Clara. Eu já vou aproveitar para fazer algumas perguntinhas, porque já está falando direto com o que você trouxe para a gente, né? Você falou de toda essa importância de se valorizar as personalidades únicas de cada mulher, né? E você, como adolescente, jovem, onde você vê que as mulheres podem buscar maneiras de encontrar essa personalidade, a sua maneira de ser, né? Quando vocês ainda estão em formação, e se você acha que... Você falou bastante dessa programação, né? E a gente tem uma juventude totalmente conectada. Essas redes são lugares de se buscar essa identidade, essa personalidade, ou também acabam bombardeando com o padrão que se espera? Conta aí um pouquinho pra gente. Bom, eu acredito que o primeiro passo para ter, de fato, a sua identidade é se escutar mais, que é uma coisa que a gente, infelizmente, não faz. Não só as mulheres, mas a sociedade como um todo, né? E a questão das redes sociais é muito importante também, porque ao mesmo tempo que a gente tem muitas pessoas que se mostram personalidades, né? Muitas mulheres que ressaltam a sua personalidade, a gente ainda tem uma insegurança muito grande em mostrar quem a gente de fato é. Eu acho que as redes sociais podem servir como aliadas para isso, porque você tem um leque muito grande de pessoas para te influenciarem. Só que é óbvio, assim, que isso não vai mudar diretamente a sua personalidade, mas você tem um leque maior de diferentes personalidades para se inspirar, para escutar, enfim. Mas, de qualquer forma, é realmente muito difícil, por mais que haja essa vontade, é muito difícil abrir mão de tudo aquilo que está posto, de tudo aquilo que foi dito que você tem que fazer, para ser quem você de fato é, e tem que estar disposto a ouvir muita coisa que ninguém quer ouvir, né? E você também falou dessa importância das mulheres jovens serem escutadas, né? Aqui a gente está proporcionando um espaço de fala e de escuta entre mulheres jovens, mas você vê outros lugares que criam essa oportunidade? Eu não sei se é a escola ou se os grupos de amigos, a própria família. Onde estão esses locais que as mulheres podem se expressar? Então, infelizmente, assim, são poucos desses lugares realmente voltados para a escuta, porque muitas vezes essas mulheres, elas até são convidadas a participarem de coisas, mas, diferentemente do que está acontecendo aqui, elas não são, de fato, escutadas. Então, as famílias, cada família é uma, assim. Eu, por sorte, sou escutada dentro da minha, mas eu sei que isso não é a realidade de muitas mulheres, muitas mesmo. Ainda mais mulheres que engravidam na adolescência, que têm um estilo de vida diferente, que largam a escola. Então, isso vai cada vez mais minando essa conversa. E essas mulheres, inclusive, que eu citei anteriormente, são as que mais precisam ser escutadas, porque, enfim, elas trazem uma vivência muito única. E existem muitos coletivos, mas normalmente, quando o espaço é para mulher falar, normalmente quem escuta são outras mulheres. E o espaço deveria realmente ser para os homens ouvirem o que as mulheres têm a dizer. Porque eu acho que esse é o grande X da questão, assim. Clara, obrigada por sua fala, por sua participação. Agora, eu vou apresentar para vocês um depoimento da Arielle Correia da Cruz. Ela não pôde estar presente hoje por questões de horário, mas ela fez questão de participar enviando esse vídeo. A Arielle, ela tem 20 anos, ela é babá,
e tem uma história muito bonita que funciona até como exemplo para o que a Clara trouxe para a discussão. Por quê? Porque eu acho que ela sai um pouquinho dessa programação que se esperam das mulheres hoje. Ela é mãe da Manuela e viveu os desafios da maternidade ainda na adolescência. Então, vamos ouvir o que a Arielle tem a nos dizer sobre essa vivência de mulher. Eu vou compartilhar a minha tela agora com vocês, e se vocês não estiverem ouvindo, vocês me falam, tá bom? Oi, gente, meu nome é Arielle, eu tenho 20 anos. Hoje em dia eu trabalho como babá, eu cuido de 2 meninas, uma de 5 anos e a outra de 1 aninho. Quando eu tinha 5 anos de idade, eu comecei a fazer ginástica rítmica. Aí com 6 anos de idade, eu comecei a representar a equipe de Botucatu na ginástica rítmica. Aí com 7 anos, eu comecei a fazer balé e jazz e natação. Aí com 12 anos de idade, eu parei de fazer ginástica rítmica, continuei só no balé. E já tinha parado também a natação. Fiquei no balé e no jazz. Aí, uns 14 anos mais ou menos, eu parei no balé e no jazz. Aí eu fiquei sem fazer nada. Com 15 anos de idade, eu comecei a fazer uns cursos lá no projeto Crescer. Com 16 anos, eu entrei na Embraer como menor aprendiz. Saí de lá com 17 anos. Quando eu saí de lá, eu saí em abril. Quando foi em julho, eu descobri que eu estava grávida. Grávida aos 17 anos, isso mesmo, na adolescência. Quando eu descobri que eu estava grávida, foi um choque imenso, porque eu queria muito fazer faculdade de educação física, sempre foi meu sonho, né? Só que eu não poderia realizar naquele momento, né? Aí chorei muito, foi um choque, mas depois eu fui aceitando aos poucos. Foi difícil de aceitar, mas aceitei. Durante a minha gestação, eu passei mal nos 3 primeiros meses com enjoos. Aí, quando melhorou os enjoos, a partir do 4º mês da gestação, eu ficava muito internada porque eu tinha cólica de rim. Aí eu fui fazer um ultrassom, eu tava com 3 pedras do lado esquerdo e 2 do lado direito. E nisso eu tava fazendo o 3º colegial, né? Aí eu tava com medo de não conseguir terminar. Eu ia pro hospital e eu ficava uns 3 dias, uma semana internada por conta disso. Eu tomava bolsas de Noripurum, que é aquele ferro, né? Pra tomar, porque eu também tinha anemia. Aí durante essa gestação, por conta das cólicas de rim, eu tava lá internada e chegou um médico pra mim e falou assim, a gente vai ter que fazer uma cirurgia em você e isso corre o risco de... Eu fico até emocionada porque isso me deixou muito triste. Você corre o risco de perder sua neném. Aí minha mãe tava junto comigo, né? Aí eu falei assim, não, mãe, eu prefiro ficar 1000 vezes internada, aqui sozinha. Não quero fazer essa cirurgia, mas eu prefiro ficando internada vários dias do que eu fazer essa cirurgia e perder minha filha, né? Porque é uma vida, né? Aí passou, graças a Deus, eu não precisei fazer essa cirurgia. Aí foi muito engraçado, porque uma semana antes do parto dela, as minhas cólicas de rim pararam. Aí eu fiz uma ultrassom e tinha sumido tudo mesmo. Foi muito Deus, assim, na minha vida, porque eu não queria perder minha filha. Eu já tinha
tinha pegado, assim, já tinha aceitado. E era tudo pra mim. Enfim, aí minha filha nasceu, eu tinha ainda 17 anos, ela nasceu em fevereiro, em abril eu fazia 18. Aí eu recebi muitas críticas falando que ai, você é mãe nova, você vai perder sua vida, você não vai conseguir fazer nada, uma criança cuidando da outra, você não vai dar conta, que não sei o que, lá, lá, lá. E aquilo foi entrando na minha cabeça. Só que em momento nenhum eu aceitei essas críticas. Porque quando eu descobri que eu tava grávida, não sei, parece que já tava entrando na minha mente que a responsabilidade estava começando a aumentar. Então, a responsabilidade já começou a fluir dentro de mim. Então, eu nunca aceitei essas críticas em momento nenhum. Foi difícil porque muita gente me criticou, mas nada me abalou, nada fez eu mudar minha opinião de ser mãe jovem. Pelo contrário, eu sempre quis esse neném, a minha filha, né? Em todos os momentos da minha vida, eu sempre quis ter ela, a partir do momento que eu descobri. E hoje eu não vivo sem ela é tudo pra mim, eu faço tudo pra ela. Ela chega assim em mim e fala: te amo, mãe, deita comigo. Isso é tudo na minha vida. E foi um desafio, né? Porque realmente, assim, as pessoas falavam: você não vai conseguir realizar o seu sonho. Eu não consegui realizar o meu sonho no momento que eu queria. Mas agora ela tá crescendo, então eu vou conseguir realizar esse meu sonho de fazer a faculdade de educação física mais tarde, quando ela tiver maior, não ser tão dependente de mim. Eu vou sim realizar o meu sonho, vou conseguir. Ela nunca me impediu de fazer nada. Eu até comecei a fazer faculdade de educação física à distância, só que ainda ela era muito pequenininha, então eu não tinha tanto tempo assim para focar no estudo à distância. Ainda agora ela ainda é um pouco dependente, só que não tanto, então eu ainda vou realizar esse meu sonho mais para frente. E eu aprendi durante a maternidade que ser mãe, para quem tem esse sonho, é uma dádiva, só que tente se prevenir. E esperem, realize os sonhos. Não que a criança priva você das coisas, porque isso daí não é realidade, sabe? Porque eu não vi a minha filha me privando de nada, nada mesmo. Ela nunca foi um erro na minha vida. Então, se der para esperar um pouco, esperem mais um pouco, façam a faculdade, tenham um emprego fixo, que isso é tudo. Mas se caso acontecer, igual foi o meu caso, nunca aceite as críticas das pessoas, porque sempre tem algumas pessoas que vão te deixar para baixo, não vão querer aceitar, né? Vão te criticar por ser mãe nova e tudo mais. Mas nunca pense em abortar, que isso é uma coisa horrível, na minha opinião, porque é uma vida dentro da gente, né? E é o seu filho ou sua filha. Então, eu aprendi que quando a gente se torna mãe, a gente tem uma responsabilidade de educar, cuidar, proteger, ensinar. E eu fico feliz por eu ser mãe nova e eu estar conseguindo fazer tudo isso por ela, ensinar principalmente. Porque eu achava que eu não ia ser capaz de educar uma criança por ser nova. Mas pelo contrário, eu consegui sim educar minha filha, graças a Deus.
E hoje eu já moro sozinha, eu não moro mais com os meus pais, eu moro com o pai da minha filha. E a gente mora só nós. E eu tenho o sonho de um dia ter a nossa própria casa e conseguir realizar meu sonho da faculdade, e se Deus quiser eu vou conseguir. E eu acho que é isso. Então, o que eu queria deixar claro é que apesar das críticas de eu ser mãe nova, eu nunca aceitei e eu sempre amei e amo ser mãe. E sempre vou amar. Eu amo minha filha. E é isso. Um beijo. Depois que a Arielle enviou o vídeo, ela pediu até para acrescentar que ela teve muito apoio da família durante todo esse tempo e que esse apoio foi fundamental. Então, para quem está assistindo agora, a gente acabou de ouvir o depoimento da Arielle Correia da Cruz sobre a sua vivência de mulher nessa exibição, né, de um conteúdo especial da Semana da Mulher 2021, preparado com carinho pela Câmara de Botucatu, hoje falando sobre vivências de mulheres na juventude. Agora chegou a hora da gente ouvir a Antônia, essa eterna estudante, né? A Antônia, que não parou de estudar desde que saiu da escola e trabalha tão perto do mundo da educação, quer falar com a gente justamente sobre isso, a influência e a importância da educação na vida das jovens mulheres. A fala é sua, Antônia. Boa noite a todos novamente. Gostaria de agradecer o convite de estar aqui hoje. E gostaria inicialmente, né, de parabenizar as meninas que contaram um pouquinho da sua história, da Clara, né, que tão jovem já tem esse espírito feminista, de lutas, dessas conquistas sociais, e isso é muito importante. Isso é o que vai fazer a diferença na nossa geração e nas futuras gerações. Bom, como a Carol citou no início, né, eu gosto muito de estudar. Eu moro em Botucatu há 8 anos, mas eu não sou daqui, embora eu ame essa cidade. Eu sou do estado do Ceará, morava bem na área central mesmo, Brejo Santo, cidade bem pequenininha, mas muito fofinha, bem aconchegante. E eu vim para Botucatu em 2012 justamente pela oportunidade de crescimento profissional para estudar, para ingressar no mercado de trabalho. Embora, né, o Nordeste incentive bastante, né, vários estados, essa parte da educação e tudo mais, e eu, graças a Deus, quando eu saí do ensino médio, eu já consegui entrar de cara na Universidade Federal do Ceará. Eu fazia engenharia, era apaixonada pelo meu curso. A minha mãe não tinha recursos de me manter na universidade, né? Tendo em vista que as universidades públicas, a maioria dos cursos são integrais. Então, eu acabei vindo para Botucatu para realizar esse meu sonho. Eu sempre fui apaixonada por estudar. Eu sempre tive essa questão dentro de mim que nós, mulheres, podemos conquistar o mercado de trabalho, o estudo, a nossa individualidade, ingressar na política também, e que a gente tem todos os espaços que nós temos direito na sociedade, e a gente merece conquistar isso. Então, vim para o Botucatu justamente para isso. E como a gente está aqui hoje, justamente para enaltecer nós, mulheres, né? Eu gostaria de lembrar que essa data, essa confraternização internacional da mulher, ela surgiu justamente através de vários movimentos sociais, né? Vários movimentos feministas. Esses movimentos surgiram com o ideal de conquistar o voto feminino, de conquistar os direitos civis igualitários, né, ao homem. Então, embora essa data, né, ela seja comemorada internacionalmente, e é muito importante, há ainda muitos países que ignoram, né, essa data comemorativa, esse posto da mulher na sociedade. Então, isso mostra que a nossa luta, ela não acabou ainda, né?
e ainda tem muita coisa a ser conquistada. No meu TCC da pós-graduação, eu trouxe justamente essa importância de debater, né, educação frente à conquista das mulheres na sociedade. Eu levantei vários dados e é muito interessante. Tem dados do INEP de 2018, que são os mais recentes, que mostram que mesmo que tem uma tendente da colocação de mais mulheres matriculadas hoje no ensino superior, isso não é proporcional aos cargos, principalmente quando a gente fala de cargos de liderança, de alta gestão no mercado de trabalho. Esses dados mostram, por exemplo, que 57% das mulheres em 2018 estavam matriculadas no ensino superior. Só que uma taxa muito baixa das mulheres estão inseridas em cargos de alta gestão no mercado de trabalho. Então, a gente vê que por mais que a gente tenha lutado, tenha se profissionalizado mais, a gente ainda não tem os mesmos direitos, né, que os homens no mercado de trabalho, na política, em muitos postos, né, na sociedade. E por que isso, né? Porque a gente ainda tem vários tabus, vários preconceitos a serem superados na sociedade. Então, se a gente for fazer uma análise histórica, que é bem interessante, só a partir da Constituição de 1988, que a gente teve um marco inicial da igualdade entre homens e mulheres. Então, até a última Carta Constitucional, anterior à de 88, era conferido uma proteção especial à mulher, justamente porque a mulher era interpretada como um ser mais frágil, mais fraco, gestora do lar, das atividades domésticas. Então, por muito tempo, a gente foi colocado em um lugar que não é nosso. E a Constituição de 88, que trouxe uma mudança, né, positivada nesse sentido, ainda é muito recente. E se a gente for ver os reflexos em relação a isso, é mais recente ainda, né? A gente tem muitas coisas ainda a ser conquistadas, mas as políticas de conscientização ainda são poucas, tanto no mercado de trabalho, né, quanto na política, quanto na educação, quanto em tudo. Então, assim, a nossa luta, ela tem que ser constante, justamente porque a educação, ela é um elo de ligação entre as gerações passadas e as gerações futuras, né? É o que a gente vai plantar hoje, que as próximas gerações vão colher. Então, por isso a importância da gente trazer a educação como esse instrumento transformador da nossa geração e das próximas. Na minha época, eu falo por mim, né, como estudante, foi o que me permitiu estar aqui hoje. Então, assim, muitas mulheres, né, que têm a minha idade hoje, minhas amigas, que a gente estou junto no colegial e tudo mais, a gente sempre teve essa sede de conquistas, de individualização mesmo, como a Clara falou. Isso é muito importante, que a gente não precisa desses padrões, né, que a sociedade traz. E é através da educação que a gente vai conquistar essas diferenças. E principalmente hoje, em 2021, a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque o que está acontecendo com a nossa educação no nosso país? Principalmente agora na pandemia. Tem um monitor da ONU que é muito interessante. Ele faz, em tempo real, todos os dias, o monitoramento da quantidade de pessoas que egressaram, né, e que tiveram que sair agora na pandemia durante o processo, né, da questão da Covid. Então, a gente vê que nesse momento, e aí a gente já faz um ano que a gente está nessa situação da pandemia, a educação básica foi uma das coisas mais afetadas, né, durante esse período. E como que vai ficar essa geração e as próximas? Porque os professores, né, a escola quem traz esse principal instrumento, né, de transformação social, como eu coloquei.
Então, assim, é bem complicado. E a gente também está passando por várias regressões políticas, sociais no nosso país. A entrada da mulher na política ainda é muito jovem, e isso é muito importante. Gostaria muito de parabenizar a professora Alessandra. Eu acho muito forte, acho muito legal a mulher na política, porque é a mulher na política que vai trazer mais direitos para nós mulheres, que vai lutar pelos mesmos ideais, e isso precisa ser estimulado, né? Eu sei que é difícil, que a gente ainda enfrenta muito preconceito, mas isso precisa ser estimulado mesmo, porque a gente precisa conquistar esse posto de igualdade que a própria Constituição confere para a gente. Mas na prática a gente vê que não é igual. A Clara mesmo citou isso, né? Que a gente não é ouvida como mulher, principalmente jovem. A gente não tem essa mesma, como eu posso falar, essa mesma importância que a sociedade deveria conferir para a gente. E principalmente em tempos de pandemia, em que a educação está sendo muito ameaçada por vários fatores, né, que fogem da nossa realidade, a gente tem que dar mais importância ainda, lutar mais ainda por esse instrumento que é tão importante. Eu digo assim, gente, assim, é muito importante, vocês que me escutam, mulheres, lutem sempre pela educação. É o que vai transformar a gente como sociedade, como pessoa, como tudo. E eu falo como uma nordestina, eu sou do Ceará, né, como eu comentei lá no início, e tem muitas regiões do nosso país, e isso mais ainda no Nordeste, né, que a gente tem esse preconceito machista, é muito grande ainda, é muito enaltecido. Pasmem, eu morava em sítio na minha infância, e tinha várias famílias em que a mulher ela não podia ir para a escola. Então, assim, eu tenho 26 anos, né? Isso é recente, sabe? Então, a gente como mulher, a gente precisa muito valorizar e lutar pela educação, que é o que vai conferir a gente o lugar que a gente merece na sociedade. Então, hoje é mais ou menos isso que eu queria trazer. E, sem dúvida, é o que me transformou como mulher. É isso. Obrigada, Antônia. E eu queria fazer algumas perguntas para você também, aproveitando, né? Você citou, né, esse monitoramento da educação na pandemia, por exemplo, essa história de que meninas da zona rural ainda podem ter dificuldade para estudar. A gente ouviu a história da Arielle, que por ter sido mãe aos 17 anos, teve dificuldade de continuar no momento para o ensino superior, para uma faculdade, sendo que não necessariamente, se a gente tratasse com equidade, como a Clara trouxe, precisaria ser um empecilho todas essas coisas, né? Por que uma mãe jovem não poderia também estudar, né? Então, como que você falou das conquistas que ainda estão por vir, quais os desafios e as conquistas que as mulheres ainda precisariam conquistar, na sua visão, nessa área da educação? A educação ela tem um tripé, né? A própria Constituição traz isso, né? Na nossa Lei de Diretrizes Básicas. A família é muito importante nessa construção, só que aí a gente tem um problema. Inclusive, abrindo parênteses, hoje, um levantamento que eu fiz o ano passado, na área de violência infantil, a família, né, a violência doméstica, ela aparece em destaque. Então, infelizmente, a família ela não cumpre, né, com um papel que a nossa legislação traz e que deveria ter, né, assim, naturalmente, né, com esse apoio. Então, assim, dentro da família, deveria existir esse papel, né, que seria muito, é importante para a conquista, né, de novos direitos e tudo mais. Mas hoje, como a gente tem uma negligência muito grande em relação a isso, como a Clara falou, não é a realidade de muitas famílias que apoiam, né, esses ideais e tudo mais. Então, o Estado, né, hoje tem sido um pouco falho. Então, o Estado, pelo menos cumprindo com um papel que a própria Constituição confere a ele, de
garantir os nossos direitos, a nossa igualdade, a educação de qualidade, o acesso à educação, é o que vai permitir, né, o acesso a outras conquistas e tudo mais. E hoje a gente está tendo um regresso, né? Por isso que eu falei a importância da gente debater sempre a educação. Porque todos os problemas sociais que a gente debate, a gente sempre chega e volta e percebe que está na educação. Porque a educação realmente é o que move tudo. Então, eu tive várias amigas no ensino médio, inclusive na minha sala, que tiveram um pouco da realidade, né? De ter vários empecilhos, teve questão de gravidez, teve outras questões que não conseguiram ter o acesso à faculdade naquele momento, mas foi através de apoios, desse incentivo do Estado que conseguiram mais tarde. Então, é muito importante essas políticas públicas, porque é o que vai promover o acesso à educação, ao ensino superior, principalmente a mulheres mais carentes, né? Obrigada, Antônia, que estava mutada, né? E só para a gente encerrar com uma pergunta para a sua parte, a gente, nessas falas também, da Clara apareceu, a da Arielle apareceu, a sua um pouquinho da questão da cobrança da mulher, né? A mulher tem que fazer muito mais do que o homem para ter esse destaque, ou como a Arielle falou, né? Acontece uma coisa, a sociedade também cobra dela, ou a julga, né? A critica. Você sente alguma cobrança no sentido da mulher se dedicar à educação, de continuar, de alcançar mais coisas do que uma geração anterior conseguiu, por exemplo, para ir para frente com esses direitos, ou de uma forma positiva, de uma forma negativa? Eu acho que, na verdade, eu tenho certeza que é um dever nosso. Porque hoje, principalmente, a gente tem vários problemas, né? Mas um problema para a geração futura são os problemas ambientais, climáticos e tudo mais. Então, vai ser a educação que vai propiciar, né, essa conscientização. E a gente precisa, sim, através da educação, ter essa postura de lutar por novos ideais. E eu acho que também é um dever nosso. Porque se as mulheres de gerações passadas não tivessem feito isso, se a gente não tivesse um grupo que lá atrás tivesse lutado, tivesse manifestado, a gente não teria esse dia de comemoração do Dia Internacional da Mulher. Então, é um compromisso nosso mesmo, como mulher, de lutar por esses ideais na sociedade, né? Então, por muito tempo, né, a gente foi vista, como eu falei, com um ser fragilizado. E a gente é forte. E a gente precisa mostrar isso também, que a gente é forte. E a educação é um instrumento que vai nos trazer isso, né? Então, eu sempre ressalto a educação mesmo, porque eu acho que é tudo. E eu sigo várias pessoas, só esticando um pouquinho, muitas pessoas que trazem muito conteúdo bom. A rede social hoje é muito legal, se a gente souber aproveitar. Traz muita coisa positiva. Inclusive, eu sigo, né, como eu estava citando, uma juíza, que ela traz muito isso, muito que a Clara citou, e ela é uma juíza de quase 50 anos. Ela traz muito o que a Clara citou da individualidade de cada um e dessa luta nossa como mulher. Inclusive, ela traz várias posturas na rede social de como ela pode fazer tudo, né? Não é porque, por exemplo, eu sou juíza, que eu não posso usar tal roupa. Não é porque eu assumi um posto dentro da política, que eu não posso fazer tal coisa. Então, a gente ainda tem vários tabus a serem superados. Então, é a educação mesmo que vai trazer essas conquistas para a gente. Antônia, muito obrigada pela sua fala. A gente está chegando ao fim da nossa noite, que fala sobre vivências da juventude feminina. Eu convido agora a vereadora Alessandra Lucchesi, que sugeriu esse tema para a nossa Semana da Mulher, a fazer suas considerações, né, sobre as falas dessas meninas mulheres. Pode fazer, inclusive, perguntas a ela, se desejar também, tá, vereadora? Então, fica à vontade. Obrigada, Carol. Estou até emocionada. Cândida, só muta um pouquinho o seu microfone, por favor, querida, porque senão vai dar microfonia para quem estiver ouvindo. Imagina.
Eu acho que a gente atingiu aquilo que a gente queria, sonhava em ter esse contato com os jovens. Quando a gente propõe as campanhas, né, políticas, a gente sempre fica pensando o que é que a sociedade está com dificuldade de ouvir. E é uma grande verdade o que a Clara falou, o que a Antônia falou, que a Arielle falou. Conseguir ouvir os jovens tem sido uma dificuldade para nós adultos. Eu quero que vocês interpretem também o quão difícil para nós adultos, e quase velhas, né? Vocês viram o tom da Cândida quando ela falou assim para nós, uma juíza de quase 50 anos, tipo assim, ela já está muito velha. É uma coisa de adulto e de jovem, muito rápido. Eu quero que vocês entendam o porquê a importância disso hoje. A sociedade, eu percebi isso, na hora que a gente está andando em todos os lugares, o quanto vocês realmente jovens, mulheres principalmente, têm essa dificuldade de serem ouvidas. Mas a dificuldade em ser ouvidas, eu também percebi na hora que a gente estava conversando com toda a sociedade, de que como é que eu ouço, sendo que eu não consigo interpretar, eu não consigo entender. Pensem vocês, meninas, no meu tempo, as gerações mudavam a cada 10 anos, 15 anos, que vinham culturas diferentes. Os estudos mostram que as mudanças acontecem num ciclo mais significativo de 2 em 2 anos. Então, se eu hoje tenho 54 anos praticamente, imagina quantas mudanças aconteceram na vida, nessa sociedade, nessas conquistas, nesses desafios, nos conflitos dos jovens. A minha filha com 24, ela teve quantas mudanças que eu teria que ter tido entendimento. Então, o que é a noite de hoje? É fazer um destaque aos adultos. Fiquem antenados, acompanhem as redes sociais. Tenham aí a informação correta, mas busquem realmente nessas redes sociais, nas mídias de uma forma geral, pessoas corretas a serem ouvidas. Não vamos ficar só ouvindo coisas que não precisam. Pode ouvir, vai brincar, vai fazer lazer, não tem problema. A rede social está para isso também. Mas vamos, nesse tsunami de tecnologia, nós adultos temos que nos envolver, senão a gente não vai conseguir o que está acontecendo. Acompanhar essas mudanças tão rápidas. As variáveis de escolhas para vocês jovens está assim avassaladora. Eu não sei como vocês conseguem se agarrar em alguma coisa e encarar. É interessante ver nos depoimentos de vocês essas vivências interessantes. A Arielle, por exemplo, se agarrou no esporte, uma escolha forte para ela, que deu força, deu segurança, deu sonho, e ela se manteve. A Antônia na educação, muito certo isso para você. A Clara, nessa busca intensa de força da identidade, que ela percebeu por ter uma família talvez que apoiasse, que teve também uma escolarização bem interessante, vem de grupos de jovens, de uma coisa muito forte, fez o que dela? Buscar trazer para todo mundo esse objetivo que ela criou na vida dela. Então, eu, por exemplo, me formei dentro de grupo de jovens de igreja. Os grupos de jovens, na minha adolescência, eram muito fortes e davam para nós escolhas mais claras, que ali a gente debatia, ali a gente era ouvido, ali a gente falava com franqueza, com liberdade, que não tinha daí as críticas e os cortes da sociedade, que era um grupo forte, unido, que estava lá com o objetivo. Então, eu acredito, Carolina, que a noite de hoje, para essas jovens mulheres, é um convite de busque, exatamente alguma coisa que te dê essa força, que te dê essa base, para que você daí construa a sua personalidade, escolha a sua carreira, Sempre fica o convite de venha ser realmente uma política, porque as políticas públicas precisam realmente de nós, nessa leitura de mundo diferenciada que a gente consegue, porque a gente vai buscar detalhes importantes que não estavam sendo vistas porque a gente vinha nesse tratorzão, arrastando tudo aquilo que a sociedade queria de uma forma mais global. E nós, mulheres, somos mais detalhistas, a gente vai buscar algumas coisas que ficaram para trás. Então, eu acho que pela cultura da mulher de ter sido sempre ficado para trás, eu costumo dizer assim, o que nós ficamos para trás, a gente ia recolhendo o que tinha ficado atropelado, ia cuidando. Hoje a gente está lá na frente, conseguindo olhar, opa, diminui um pouco o trator aí, não vai passar por cima não, porque senão vai machucar e vai ter que pegar lá atrás. Então, a gente faz esses alertas. Então,
essa junção, essas vivências. Eu agradeço muito pelo depoimento de vocês. Espero que quem está nos ouvindo na TV Câmara consiga, né, entender essa mensagem maravilhosa que essas meninas trouxeram de vivência. E tenho certeza, viu, que independente de cor, independente de gênero, o que nos move, o que nos deixa bem claro no que a gente quer na vida da gente é sempre ter descoberto uma paixão na nossa vida, fazer dela nossa base de segurança e seguir. A Cândida falou da fragilidade da família, da fragilidade do Estado, fragilidade da igreja. Então, o tripé que a Constituição nos dava está fragilizado. Então, cabe a nós, e nós mulheres somos uma fortaleza. Talvez por ter sido já, né, criada nessa cultura de tanta luta constante, né, foi nos fortalecendo. E vejam só, né, a gente conquistou o trabalho, e eu vejo hoje, ouço muitas vezes, e até eu já falei tantas vezes isso, quem é que inventou que mulher tinha que trabalhar fora? Porque agora tem que trabalhar fora, tem que trabalhar dentro, estou ficando louca. Né? A gente comentou isso quantas vezes na minha geração. Na geração de vocês, essa frase talvez não venha mais a acontecer, porque os homens começaram a compor esse entendimento. Mas tantas conquistas para fazer ainda, né? 4 mulheres vereadoras dentro de um quadro de 11. Cargos superiores com menos mulheres do que precisava. Né? E eu acredito muito no que vocês todas falaram, nessa criação da identidade, nessa força da Adriele de não ouvir as críticas e sim ouvir o coração, ouvir aquilo que ela quer. E a educação, como a Cândida bem sabe, né? A gente é professora há tantos anos e foi a educação que me deu força também para ter argumentos para lutar por todas nós. Encantada com a noite. Não tenho perguntas para as meninas, tenho só gratidão no meu coração no dia de hoje, na noite que vocês vão estar ouvindo. Espero que elas aqueçam o coração de todas as mulheres jovens na noite de hoje. Vamos em frente, vamos trabalhar que tem muita coisa para conquistar. Obrigada, vereadora, por essas considerações. Só quero perguntar para a Clara e para a Antônia se querem se despedir aqui da live, do pessoal que está assistindo. Eu gostaria só de parabenizar a iniciativa da Câmara em abrir esse espaço de troca. Em especial, agradecer à vereadora Alessandra pelo convite e todas vocês por esse momento, que para mim foi muito especial e eu espero que também tenha sido para quem assistir. Bom, eu queria mais uma vez também agradecer o convite da professora, parabenizar também, né, esse espaço que foi criado aqui hoje para a gente e que ele venha a acontecer mais ainda, né? E dizer que é uma honra estar aqui também no dia de hoje e dizer a todas vocês mulheres que estão nos ouvindo, né, que continuem lutando, que novas conquistas virão. Obrigada, Clara, obrigada, Antônia, por aceitarem esse convite. Obrigada também à Arielle, que mandou o vídeo para a gente, para ser exibido, e à vereadora Alessandra Lucchesi por proporcionar a discussão desse tema tão importante para os nossos dias, né? E obrigada também a quem nos acompanhou nesse momento tão especial da Semana da Mulher 2021 da Câmara de Botucatu, ouvindo e compartilhando também, né, essas experiências femininas. A gente chega ao fim da nossa live, mas se você que está assistindo aí quiser revê-la, se perdeu algum trecho, ou se quer enviar para alguma amiga, para alguma familiar, ela logo já estará disponível no nosso canal do YouTube e ela segue em reprise durante todo esse mês de março na TV Câmara Botucatu. Nos vemos na próxima oportunidade. Até mais. Tchau.